comer doce sem engordar, né? Como assim incluir o doce no meu dia a dia e ainda conseguir emagrecer? Então, gente, para quem precisa emagrecer e ama doce, né? Parece que é um pesadelo esse tema aí, emagrecimento, reeducação alimentar, plano alimentar, enfim. Porém, gente, isso é um pesadelo porque as pessoas, né, julgam doce que ele não é um alimento saudável, né? E realmente precisamos tirar totalmente do dia a dia para emagrecer. É isso que as pessoas têm na cabeça, têm em mente, têm crenças e acreditam sempre nisso, tá? Mas eu posso te contar uma coisa? Posso contar uma coisa pra vocês, gente? Dá sim pra você comer doce e emagrecer. Sim, isso é possível, tá? Então, quando a gente fala em emagrecer, né, sempre vem na nossa cabeça restrição, dieta, sofrimento, uma vida sofrida, sem ficando sem, né, os alimentos que a gente gosta, né? Então eu vejo que as pessoas sofrem muito. Porém, gente, tudo pode ser mais leve, tá? Não precisa fazer restrições gigantescas, porque até você acaba prejudicando o seu metabolismo também, dependendo do tipo de restrição que você faz, tá bom? E pensando no doce, gente, realmente, ele é um alimento mais calórico, que às vezes acaba trazendo mais gordura na sua composição, né? Alguns doces, tem grande quantidade de açúcar, enfim, eu sei disso, eu entendo isso, né? Então, por isso que hoje eu vou dar algumas dicas no final de como que a gente pode incluir esse alimento sem prejudicar o nosso emagrecimento, sem prejudicar o nosso organismo, tá bom? E pensando assim, alto consumo de doce, gente, pode trazer malefícios para a nossa saúde, né? Pode trazer uma glicemia alterada, né? Que é o açúcar no sangue, levando a pessoa a um pré-diabetes ou realmente a um diabetes, se ela tem disposição, né? Dependendo do doce, às vezes tem muita gordura, pode também aumentar o colesterol. Então a gente tem que tomar realmente cuidado com isso, tá bom? E dependendo da forma como você consome doce, você está acumulando mais gordura no seu corpo também, tá? Então vamos analisar e hoje eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, tá bom? Quem aqui gosta de doce, pessoal? Levanta a mão aí, faz um joinha, escreve aí que doce que você gosta. Eu amo doce, vou confessar pra vocês, tá? Sempre fui muito ligada a doce. Isso muda um pouco porque meu marido ele não come tanto doce, então eu consigo me controlar com ele, entendeu? Porque senão se deixar eu como sozinha, sabe? Então mas a gente tem que saber escolher o que é melhor para nossa saúde e o que é melhor aí para o nosso propósito e para o nosso objetivo, né? Então, gente, pensando no doce, além de todos esses malefícios, né? Além de causar, enfim, coisas ruins quando consumido em excesso na nossa saúde, o doce ele é muito mais que isso, gente. O doce ele é muito mais do que os ingredientes que contém nele, tá? Ele é um alimento que nos traz lembrança de algum ente querido. Talvez a sua avó fazia um bolo delicioso para você, ou ainda faz, né? Um bolinho de chuva numa tarde aí de frio, né? Ou um bolo de aniversário. Ou encontro com uma amiga para tomar um sorvete, né? Ou aquelas férias que a gente passa na praia. Isso é minha lembrança, tá? Passava na praia e todo dia à noite a gente tinha que ir na sorveteria para tomar sorvete. Então isso é uma lembrança da minha infância. O panetone no Natal, o chocolate de presente de alguém, ou o ovo de Páscoa, né? A gente acabou de passar pela Páscoa. Então, gente, a gente vê que o doce está ligado a muitas lembranças, né? Realmente está ligada à nossa parte emocional. Né? Eu sempre falo para as pessoas que tem muitas pessoas que não gostam e aí quando tá passando por um momento de ansiedade acaba comendo mais doce, acaba comendo uma maior quantidade de doce. Aí eu falo que o doce e as emoções andam ali lado a lado, tá bom? Então, gente, é um grande engano excluir totalmente o doce da sua vida. Se você ama doce, se você não vive sem doce, se você come doce todo dia, você vai estar dando um tiro no pé excluindo doce todo dia da sua vida. Porque, gente, isso causa uma abstinência, tá? Quando nós privamos de algo, né, que a gente gosta muito, isso causa uma abstinência. E isso é pior, tá bom? Porque quando você tem um alimento preferido na sua frente, e aí você ataca. Aí, assim, não há quem te faça parar aí de comer, né? Enfim, então, às vezes a gente tem à disposição em festas, em eventos, ou às vezes até em momentos de estresse, né, gente? Quem aqui nunca passou em algum lugar, comprou um docinho, porque eu tô estressado, né? Porque eu tô triste. E aí a gente não consegue comer pouca quantidade. A gente fala, meu estresse é grande, então o doce vai ter que ser grande para conseguir acabar com isso. Então,
a gente não pode excluir totalmente da nossa vida, tá? Eu costumo dizer que para o plano alimentar ficar adequado, para sua reeducação alimentar, enfim, para sua dieta, que eu não gosto dessa palavra dieta, você tem que sempre ter o seu alimento preferido no seu dia a dia, tá bom? Porque, primeiro, se não fica sem graça, né? E segundo, causa essa abstinência, né? Excluir, como eu falei. E terceiro, ela tem que ser prazerosa. A sua alimentação tem que ser prazerosa, tem que vir aí com prazer, tá bom? Então, pensem sempre nisso. Eu preciso, ok, eu estou tentando melhorar a minha alimentação, mas eu tenho que deixar meu alimento preferido. Nem que for, sei lá, eu amo pão. Vou entrar em outro alimento que a galera adora. Eu amo pão. Então, nem que, sei lá, se eu como 2 pães, diminui isso para um pão ou meio pão, sei lá, come meio pão francês e uma fatia de pão integral, entendeu? Então tenta equilibrar ou dividir isso quantas vezes na semana, tá? Pensem sempre nisso, ter o alimento preferido junto com você, tá? Nunca excluir da sua vida, porque às vezes se você tem à disposição, aí você chuta o balde de verdade, tá? E gente, pensando nessa questão de chutar o balde, às vezes de comer exageradamente, porque você tá sem aquele alimento, isso é muito prejudicial para a saúde, gente, muito prejudicial, tá? Porque pensem aqui comigo. É melhor você comer um doce pequeno todo dia. Vou dar um exemplo, eu amo chocolate. É melhor eu comer um bombom de chocolate todo dia, ou é melhor eu deixar, no sábado eu como. Aí no sábado você não come um bombom, você come a caixa de bombom. O que é melhor? Não, eu como a caixa de bombom, Marcela, para compensar que eu fiquei 15 dias sem doce, né, meu? Então vamos compensar. Gente, isso tá certo? O que vocês acham que é melhor pro nosso organismo? Já respondendo, quando você come em excesso alguma coisa, gente, isso é muito prejudicial para o organismo, tá bom? Imagina que é mais fácil para o seu organismo metabolizar o açúcar e a gordura que tem no bombom ou o que tem numa caixa de bombom? O que o seu organismo vai ter que trabalhar mais? Ele vai ter que trabalhar mais para metabolizar aquela caixa de bombom, entenderam? Tá? Só se você comer só a caixa de papelão e não os bombons. Brincadeira, gente. Então, gente, pensem sempre nisso, tá bom? Então, se eu sou viciada em alguma coisa, eu não posso excluir, mas eu tenho que diminuir a frequência, né? Não comer a frequência, talvez diminuir também a quantidade. Vou dar o exemplo do refrigerante. Tem pessoas que são muito viciadas, né? No refrigerante do tipo Coca-Cola. Não é fazendo propaganda. Mas aí a pessoa toma 2 litros de Coca-Cola por dia. Eu, Marcela, a minha conduta, de verdade, a minha conduta é ela tomar uma lata de Coca-Cola todo dia. Aí depois ela diminui isso para um copo. E aí depois ela diminui isso para 3 vezes na semana. E assim vai indo. E gradativamente ela consegue tirar esse vício, entendeu? E a mesma coisa, algum alimento que você tem um grande afeto, gente. Não adianta excluir, gente, porque é muito pior você comer muito ou exageradamente num momento só, tá? E eu fiz esse teste comigo, pessoal. Eu sempre amei muito doce, né? Contar rapidinho. E aí eu fiz estágio na Sodexo, que é um restaurante, né? Que faz parte de empresas, enfim, que faz alimentação nas empresas. E aí, gente, todo mês eles davam 2 caixas de bombom sonho de valsa para os funcionários. E aí, pessoal, eu quis fazer o teste de comer um bombom todo dia. Do sonho de valsa, não. Gente, como é o nome? Do bis, uma caixa de bis. E aí, eu quis fazer o teste de comer um bis todo dia. E eu esqueci no guarda-roupa e o bis murchou, gente. Então, o bis é um chocolate que você tem que excluir da sua vida, tá? Se você gosta de bis, esquece. Vai para outro chocolate. Porque você tem que comer a caixa inteira, entendeu? Em 2 dias no máximo, pra não murchar. Então aí não é legal, só se você for dividir, lógico, com a família inteira, aí tá tudo certo. E aí, pessoal, o que eu fiz? Era restaurante alto padrão, então tinha, só pra vocês terem uma ideia do restaurante, era salmão grelhado, era picanha, tudo isso gratuitamente pro funcionário. Era picanha, enfim, só pratos assim top. E aí, se tinha picanha, vocês imaginam a sobremesa que tinha no negócio, gente. Era tipo torta de leite ninho com Nutella, mousse de sei lá o que, enfim, só sobremesa top. Aí, o que eu fiz? Eu almoçava lá pra ir pro outro estágio. Aí, eu fiz um teste comigo mesmo, porque sabe qual era o meu pensamento, gente? Eu era bailarina clássica, né?
Ah, eu não queria comer doce sempre, pra, né, manter o corpício. E aí, pessoal, eu tinha que... O que que eu fazia? Perto do balé tinha uma loja de doces. E aí eu ficava a semana inteira sem comer doce. No sábado era onde eu me esbaldava. Eu comia um monte de doce, enfim. Eu via que aquilo não era legal, né? Mesmo sem atuar ainda na área da nutrição, eu via que aquilo não era saudável. Aí, durante o estágio, eu fiz um teste. Eu falei, gente, eu vou comer todo dia um pedaço de algum desses doces aqui. E, tipo, por dia tinha 4 sobremesas, assim. Tinha uma mais simples, que era o pudim, mais simples. E aí só tinha depois sobremesa top. E aí eu pensei, eu vou comer todo dia um pedaço de alguma sobremesa e vou ver se diminui essa minha vontade de doce. E aí, gente, foi um ano que teve 500 casamentos na minha família. Casamento, festa de criança, só, tipo, era todo final de semana alguma coisa. E nessas festas eu costumava comer muito doce, sabe? Quando você deixa de comer o salgado para comer o doce, era eu. E aí, gente, todo dia eu comia um pedacinho. E aí eu comecei a reparar o quê? Que nas festas eu não tinha mais tanto apetite para doce. E aí eu comia bem menos doces, entendeu? Tipo, eu comia um brigadeiro, dois, eu já tava tranquila. Só que isso eu demorei pra perceber. Eu falei, nossa, depois que eu percebi, eu falei, nossa, que incrível. Pelo fato de eu comer doce todo dia, hoje eu não estou exagerando no final de semana. E eu não tinha necessidade de ficar comprando doce exageradamente também, né? Então isso foi um teste que eu fiz comigo, lógico. Eu já tava estudando na época. E aí, gente, eu aplico nos meus pacientes. Não tem que excluir o alimento que você gosta, tem que ter ali perto de você, só que numa menor quantidade, numa menor frequência, enfim, tá bom? Então, pensem sempre nisso, tá, gente? E outra coisa também, eu vejo muitas pessoas driblando o doce. O que que acontece? A pessoa, né, tá trabalhando, aí viu lá no Instagram, que agora todo mundo tá em casa, né? Uma receita de um bolo top, assim, aqueles com calda, assim, sabe? Só pra vocês ficarem com vontade. Aqueles tipo vulcão, assim, enfim. E aí, gente, aí a pessoa deu vontade de comer doce, até salivou assim na boca. E ela fala, bom, tô com vontade de comer doce. E aí ela vai lá e come o quê? Come uma gelatina, né? Eu não gosto de gelatina, não sei se vocês gostam. Mas aquilo perto de um bolo, gente, não é nada. Concordam comigo, pelo amor de Deus? Tá? Então, a pessoa vai e come uma gelatina, né? Aí, beleza. Aí, depois, ela ainda continuou com a vontade de doce. Aí, ela foi e comeu uma banana. Aí, ela ficou ainda lembrando daquele bolo maldito. Ou então, aquele brigadeiro que você viu na, sei lá, na cantina do trabalho. E aí, gente, depois ela foi comer uma barra de cereal pra ver se passava a vontade do doce. E não passou. E ela ficou o dia inteiro com essa vontade do doce. E aí, pessoal, ela... Na somatória, vocês concordam comigo que somando a gelatina, junto com a banana, né, que eu falei, a banana, e junto com a barra de cereal, não era mais fácil ela ter feito, sei lá, ter comprado aquele brigadeiro na cantina ou ter comprado um pedaço de bolo? Somando as calorias, não era mais fácil? E aí ela ia matar a vontade dela e pronto, acabou. Ela não ia ficar mais beliscando mais nada. Entenderam? Então toma cuidado com isso. De se realmente você viu alguma coisa que te deu vontade e você tá tentando driblar com outra coisa diferente, na somatória, é melhor você pegar e já comer logo, já mata a sua vontade de uma vez, tá bom? Então aí isso já faz parte da dica que eu vou dar pra vocês, tá, gente? Mas só pra explicar. Então pensem sempre nisso, tentam entender o que o corpo de vocês está pedindo, tá? A gente tem que se conectar sempre com o nosso corpo, gente. O corpo que você quer, faz a pergunta também, que às vezes ele pode te mostrar, às vezes o corpo não vai mostrar em movimento, tá, gente? É na cabeça mesmo que vem, tá? É na nossa consciência que vem, ó. Se vir tal alimento é porque você quer tal alimento, tá? Então pensem nisso, tá bom? E, gente, todo comer, pessoal, é emocional. Todo comer é emocional. A comida nos traz sentimento. Lembra que eu falei no início que o doce nos traz sentimento, nos traz lembrança, nos traz conexão com a família, lembranças boas, comemorações, enfim. Então, a comida, ela nos traz realmente isso, tá? Tudo acaba em alguma comemoração com comida, não tem jeito. Se você tá triste, você quer comer. Se você tá feliz, você quer comer. Então, é sempre assim. Só que a gente tem que saber lidar com isso, tá? Sabe por que isso acontece, gente?
Porque isso começou quando a gente era bebê, quando a gente era recém-nascido. Como a sua mãe conseguia saber que você estava com fome quando você era bebê, que você nem conseguia falar nada? Você só chorava e reclamava. Era chorando. E aí você já aprende. Bom, é a primeira coisa que você aprende quando você nasce. Que você tem que chorar para receber o leite. Para você matar a sua fome. Entenderam? Então é aí que está a nossa conexão do nosso sentimento, da nossa emoção com a comida. Começou aí. Mas quando a gente é bebê, quando a gente é criança, gente, a gente não consegue, né, ter a consciência e entender o que você está sentindo, se é fome realmente, se é o emocional. Então, o nosso consciente vai aprendendo isso, o nosso subconsciente vai aprendendo, não. É emoção, fome, na certa, né? Então, por isso que a gente não consegue se controlar, tá? Quando vem essas emoções. Porém, pessoal, comer só por conta das emoções também tá errado. Nós temos que primeiramente estar atento ao que nós estamos sentindo. Entenderam? Porque vocês têm que se conectar. Gente, porque se a gente pensar, se a gente se pegar comendo, por exemplo, eu vou comer uma barra de chocolate porque eu estou triste. Eu tô triste, eu preciso de uma barra de chocolate. Eu tô triste, nossa, levei um pé na bunda, nossa, levei uma bronca, enfim. E aí você vai comer a barra de chocolate pensando que você tá triste, é uma tristeza, olha essa quarentena, eu aqui, meu Deus, e é uma tristeza, e você e a barra de chocolate. Quando você olha, cadê a barra de chocolate? Só tá o pacote vazio na sua frente, só isso que sobrou. E aí, gente, já aconteceram isso com vocês? De vocês nem se derem conta do que você tá comendo? De quando você viu, já era, acabou. Parece que teve um duende que que pegou a barra de chocolate e levou embora, né? Mas não, foi você que comeu. Só que na hora que você tava comendo, você tava prestando atenção aonde? Você tava prestando atenção no seu sentimento, na sua emoção, né? No que você sentiu naquele dia, entendeu? Na sua tristeza. Então, a gente tem que estar atento, conectar com o alimento, é o que eu falo. Vai lá no meu canal do YouTube que tem uma live lá sobre o modo que você come pode estar te sabotando aí o emagrecimento, tá? Vai lá no meu canal do YouTube e assista, que eu falo isso e eu não vou falar aqui agora. Eu só preciso que vocês se conectem mais com os alimentos, tá? Quer dizer, eu não, vocês precisam, tá bom? E é o que eu sempre falo. Não é de hoje que eu falo isso. Emoção assumida não vira comida. Assume que você tá chateada, assume que você tá pé da vida porque você levou um pé na bunda, assume que você, sei lá, tá ansiosa dentro de casa, assume, realmente eu estou ansiosa, eu estou estressada, assume essa emoção pra você, tá? Mas não é porque você está assim que você tem que descontar na comida, porque comer não vai resolver os seus problemas, você vai comer. Você vai ter o sentimento de culpa depois que você come, que você chuta o balde. E o seu problema continua ali, do seu lado. Entenderam? Hashtag fica a dica aí pra vocês. Então, assume as suas emoções. Você está ansioso, não que você é ansioso, você está. E aí fica mais fácil, entendeu? Ver, realmente analisar se é fome emocional ou se é fome mesmo, fome fisiológica, é seu corpo que tá pedindo, tá bom? Essa semana eu ainda vou dar lives sobre a fome, tá? Se eu não me engano, na quinta-feira tá agendado. Então não percam, de verdade, porque essa live vai ser muito importante, tá? Pra vocês realmente conseguirem entender e driblar isso, tá? Então, gente, voltando pra história do doce, né? A gente já entrou na emoção aqui. Acho que era pra eu ser psicóloga, porque eu adoro falar de emoções. Gente, segue aqui abaixo algumas dicas. Abaixo não, vou falar pra vocês. É que eu li o que eu escrevi. Algumas dicas aí pra vocês realmente consumir o doce da melhor forma possível. Pra que o doce não te atrapalhe no emagrecimento. Pra que isso não faça você engordar mais, tá? Ou ganhar mais peso. Ou, enfim, acumular mais gordura. Ou se você já está em processo de emagrecimento, ou não te atrapalhar nesse processo, tá bom? E tá tudo bem comer um doce, você não precisa excluir ele da sua vida, tá? Mas que isso seja leve pra você, se ainda está pesado, se você pegar um doce, comer e tá, ai meu Deus, comi um doce, ai meu Deus do céu, comi um doce. Não, então isso tá pesado pra você, pera lá. Pensa por que você está julgando o doce como ruim ainda, tá bom?
Mas se isso está leve para vocês, eu quero deixar tudo leve aqui para vocês, gente. Tem que emagrecer com leveza, não com peso na consciência, tá? Então, bora lá. Papel e caneta na mão, anote essas dicas agora, pessoal. Então, primeiro ponto, gente. Olha, eu acabei de falar isso. Primeiro ponto, não coma doce para amenizar os seus problemas. Beleza? Combinado? Não tem que se, como é que fala? Se embebedar de doce, tá? Ou quando você não estiver emocionalmente bem, não coma, não coma. Prefere outra coisa, toma um copo de água, vai tomar um ar. Uma dica que eu dou também para as pessoas é vai tomar um banho. Se você tá estressada, toma um banho. O banho relaxa, é incrível, tá bom? Ou vai fazer uma atividade física, tá? Então não coma doce para amenizar os seus problemas. Primeira dica. Segunda dica, gente, o doce deve vir sempre após alguma refeição, nunca sozinho. O doce não pode vir sozinho, tá? Por que ele não pode vir sozinho? Porque vai dar um pico de açúcar no seu organismo e esse pico de açúcar é onde o corpo tem que fabricar muita insulina e aí é onde a gente acaba estocando na forma de gordura, tá bom? No nosso corpo. Mulherada, principalmente na região de quadril, coxa, tá? Então não coma o doce sozinho. Como que vocês devem comer? Sempre após uma refeição. Por exemplo, como sobremesa do almoço, junto com a fruta à tarde, enfim, sempre acompanhando alguma coisa, porque você vai evitar esse pico de açúcar, tá? E segundo, você vai já diminuir a quantidade, entenderam? Então, se você comer a fruta junto com, o chocolate, por exemplo, você já não vai precisar de uma quantidade maior de chocolate, você já vai conseguir se controlar e se contentar com um pouco, tá bom? Terceira dica, gente. Se você é viciado em doce, gente, come ele toda hora, todo momento, todo dia, vai diminuindo a frequência, tá? Diminui a frequência. Então, se você come 3 vezes no dia doce, ou então tá comendo a sobremesa depois do almoço, depois do jantar, diminui para 1 vez no dia. E aí depois diminui isso para 3 vezes por semana e tá ótimo. Se você ama doce, você não pode ficar sem ele, tá bom? Então, pensem nisso também. Quarta dica, gente, coma logo aquele doce que você tá com vontade. Lembra que eu falei do brigadeiro, do pedaço do bolo, né? As pessoas ficam driblando as vontades e comendo um monte de coisa em casa, ao invés de pegar e já comer logo o que vocês realmente estão com vontade. Porém, eu vi que alguém postou aqui sobre vontades. Não é pra chutar o balde, tá bom? Não é porque eu tenho que comer tudo que eu tenho com vontade que eu vou, nossa, comprar agora todos os doces pra mim comer. Não, gente, pera lá. Compra um pedaço de bolo. Se você é uma pessoa ansiosa, não adianta comprar o bolo inteiro. Compra só um pedaço, que aí você come um pedaço e acabou. A mesma coisa o chocolate. Se você ama chocolate, não vai comprar uma barra de chocolate. Compra um de 30 gramas ou um bombom. Enfim, compre melhores opções também, tá bom? Que aí já mata logo a sua vontade, tá? Quinta dica, gente, que já fez parte da quarta, na verdade. Compre uma quantidade pequena do doce que você está com vontade. Ou então divida ele com alguém. Eu tô com vontade de tomar uma sobremesa de petit gâteau. Vou dividir com, sei lá, com meu marido, porque eu não quero comer sozinha, vou dividir com a minha irmã, enfim. Então, divida com as pessoas ou então compre uma quantidade pequena, tá? Sexta dica, gente. As pessoas têm mania de mastigar o doce, né? E tá errado, isso tá errado, é um jeito errado de comer doce. A gente tem que deixar o doce derreter na boca, principalmente os doces aí que são mais cremosinhos, né? Eu estou para postar aqui a meditação do chocolate, então não perca depois para assistir essa meditação, tá bom? E colocar em prática, tá, pessoal? Tudo que eu falo aqui para vocês, gente, tudo que eu tô passando é conteúdo gratuito, que eu passo isso para meus pacientes em consulta, então aproveitem, tá? Então, gente, não mastigue o doce, deixa ele derreter na sua boca, tá? Saboreie e aproveite. E aproveite esse momento que é único na sua vida, tá bom? No seu dia, quer dizer, não na sua vida. Sétima dica, gente. Se for consumir chocolate pro pessoal aí que é chocolatra, prefira as opções com maior teor de cacau, né? Ou então aquelas opções que contêm oleaginosa, castanha, avelã, amendoim, enfim. Porque esse tipo de alimento tem um pouquinho a mais de gordura e ele não deixa o açúcar dar um pico de açúcar no seu organismo, tá bom? E o chocolate com maior teor de cacau, gente, ele é mais benéfico para nossa saúde, né? Ele não tem tanto açúcar. Enfim,
Então, prefira essas opções, tá? E, gente, não queira sair do chocolate ao leite e comer um chocolate 90% cacau, tá? Porque eu falei que é bom. Não, vai aos poucos, tá? Hoje eu postei nos stories a fruta com cacau que eu comi em pó. Sabe qual é o cacau que eu uso, gente? Porque eu já vi que eu não gosto de chocolates com um alto teor de cacau. Eu uso o chocolate do Padre, porque ele é 50% cacau, entenderam? E ele tem pouca quantidade de açúcar comparado com achocolatados, tá? Então eu jogo um pouquinho na fruta, já passa a minha vontade do doce, tá bom? Então essa é uma dica também. Então, gente, se for consumir chocolate, prefira maior teor de cacau e também prefira aquelas opções com castanhas, avelã, amêndoa, enfim, tá? Oitava dica, gente, prefira doces que contêm frutas, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar uma sobremesa. Prefiro aquela, sei lá, torta de morango, não sei, tudo que tenha fruta. Agora me fugiu as opções, tá bom? Então, prefira doce, sobremesa que contém frutas, tá? Tem até alguns chocolates, né, que já tem fruta. Gente, nona dica, dê preferência para os doces preparados em casa do que os industrializados, tá? Porque tudo que é industrializado contém muito conservante, corante, isso é ruim para o nosso organismo, inflama cada vez mais o nosso organismo, tá bom? E décima e última dica, ufa, hoje eu dei dica. Se você é uma pessoa, essa é a mais importante, ansiosa, ou você é aquela pessoa que sempre desconta a sua raiva, estresse, sei lá, tristeza, enfim, no doce, não compre em grandes quantidades e não faça estoque em casa. Eu vejo muitas pessoas estocando leite condensado. Você abre o armário, você só vê leite condensado, aí você só vê barras de chocolate, barras e barras. Enfim, não estoca, gente. Se você sabe que você tá errando, que você vai errar, gente, é melhor não estocar, de verdade, tá bom? E é isso, pessoal. E o que eu gostaria, né, de deixar de mensagem é que, gente, no processo de emagrecimento, nós não devemos retirar os alimentos que gostamos. Pois emagrecer, pessoal, requer tempo e persistência, tá? E não há necessidade de fazer mudanças radicais, restritivas. Porque você tem que alcançar resultados sustentáveis. Então é preciso ter equilíbrio. Aprender a comer de tudo um pouco para você poder comer sempre. Esse é o meu lema que eu aplico no meu método, tá? No meu método de emagrecimento. E se você quiser participar do meu método de emagrecimento, vai acontecer uma aula VIP na quinta-feira, dia 7 de maio, às 8 horas da noite. Que eu quero realmente que vocês participem, que vai ser muito legal, tá bom? Eu vou aí revelar segredos para vocês saírem do efeito sanfona, tá? E realmente emagrecer de vez, tá bom? Então participem, eu fiz um post e deixei o link na bio para vocês se inscreverem, tá? Então não percam essa oportunidade, gente, compartilhem com as pessoas, tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto do doce? Não? Pessoal, para quem assistiu essa live, ótimo, obrigada pela presença, né, de todo mundo. Sempre vou postar essa live no YouTube. Lá eu estou já com várias lives, vários vídeos da Academia da Nutrição. Agora também tem a série de vídeos Descomplicando a Cozinha, tá bom? Então, para você que acha complicado essa coisa de cozinhar, de ter que, enfim, gente, não é nada complicado, de verdade, tá? Dá pra gente deixar, sim, a cozinha mais prática, tá bom? Então, corre lá e se inscreva no meu canal do YouTube. O link também tá lá na minha bio, perto da fotinha lá no Instagram, tá bom? Aonde eu moro? Eu moro na zona sul de São Paulo, em Interlagos. Doutora, sobre chocolate. Chocolate. Qual a dúvida? Chocolate, nós temos que preferir maior quantidade, né? Maior teor de cacau, tá bom? Então eu oriento sempre 70% cacau, enfim. E também preferir opções que tenham oleaginosas, castanhas, avelã, enfim, tá? E não mastiga o chocolate, deixa ele derreter aí na sua boca, tá bom? Isso é importante também, tá? Sim, o chocolate com castanha é a melhor opção. Se você for comprar... Se você for comer
como é que fala? Não natural, gente. Ai, meu Deus. O chocolate tradicional. Se você for comer o chocolate tradicional, prefira os com castanhas, tá bom? Porque da castanha ela tem gordura e ela evita que te dá um pico de açúcar no seu organismo. Ela segura, entendeu? Esse açúcar. E aí, por isso que é melhor, tá? Deu? Eu sanei sua dúvida? Ficou claro? Olha que legal, temos alguém de Brasília aqui. Que bom, Áurea. Mas esse curso, gente, que eu vou lançar, né, do método, na verdade eu já fiz 2 turmas, né? Mas eu aprimorei ele para lançar aí para uma maior quantidade de pessoas. Ele é online, tá bom? Então dá para participar, gente, do Brasil, do mundo. Vamos ver se eu posto já em inglês, numa outra versão, né? Imagina, Rê, que isso? Que isso, pessoal? Mais alguma dúvida sobre o doce? Ficou claro para vocês que dá para emagrecer sim comendo doce? E eu, como amante de doce, eu defendo isso com unhas e dentes, entenderam? Porque quando eu tive, né, que passar pelo processo de emagrecimento, eu comia, mas lógico, da minha forma, né? Porque eu não fui tão orientada assim por nutricionista. E é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Gratidão, fiquei muito feliz. Não percam a chance, se inscrevam lá na minha aula VIP, tá? As vagas são limitadas. E eu gostaria de ver todo mundo lá, de verdade, me assistindo, tá bom? Que eu vou explicar um pouquinho do meu método. E é isso, gente. A inscrição fica lá no meu link na bio, tá bom? Perto da minha fotinho, tá? E participe dos meus canais. Fora isso, eu também tenho no YouTube, também me segue no Telegram, que é legal, enfim, tá bom? Gratidão pela aula de hoje. Não percam, gente, amanhã, ao 12h07, eu estou nesse mesmo local, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo canal, ao 12h07, trazendo mais um tema aí pra gente malhar esse músculo da consciência alimentar. Gente, vamos mudar aí a nossa alimentação, vamos atingir os nossos objetivos. Chega de viver na mesmice, chega de ficar só chorando porque não tem resultados, não. Tá na hora de mudar, vamos mudar, tá certo? Um grande beijo, espero vocês amanhã. Quem não conseguiu acompanhar todo o conteúdo, corre lá no meu canal do YouTube, que ainda hoje eu vou postar esse vídeo, mas já tem outros lá também pra vocês. Até mais, pessoal! Nossa farmácia interna do corpo, tá? E também vou passar no final, por isso fiquem até o final que eu vou dar algumas dicas práticas para vocês aí colocarem em prática no dia a dia, tá bom? Que é super fácil. Não é referente à alimentação, mas é referente à nossa comunicação, tá? Comunicação que eu digo não pode ser por tudo que a gente fala, né? Por tudo que a gente diz, mas a comunicação do nosso corpo, tá? O que você tá comunicando com a sua postura no dia a dia? Quando você tá com os braços, ombros arqueados, o que você tá comunicando pro seu corpo? Que você tá cansada, né? Que você tá cansado. Ou então, quando você tá com a cara franzida, o que você tá comunicando pro seu cérebro isso, com a cara franzida? Que você tá estressado, enfim. Então, nisso ele já vai conectando, né, com as células do corpo e fabricando hormônios, por exemplo, o cortisol, o hormônio do estresse. Então, com essa comunicação, você vai aumentando mais ainda o seu hormônio do estresse, tá? Então, por isso que é importante essa comunicação, tá? Gente, quem for entrando, aperta essa setinha aí pra cima e convidem mais pessoas, tá bom? Pra participar aqui com a gente, tá? Então, gente, a comunicação pode estar afetando o seu emagrecimento, pode estar afetando o seu bem-estar no dia a dia, até pode estar te afetando aí de alguma forma, tá bom? E eu brinco que a gente tem uma farmácia interna, né? E que a gente pode usar tudo isso a nosso favor, tá? Mas hoje eu não vou falar sobre comunicação de falar, não. Hoje a comunicação que eu estou querendo dizer é referente à nossa postura, tá? Então, primeiramente, eu quero que vocês, gente, entendam uma coisa, tá? Esse esqueminha aqui, ele traduz tudo o que eu quero dizer. Então, a comunicação, ela gera pensamento, esse pensamento, ele gera sentimento, e esse sentimento gera as nossas crenças, tá?
Então, quando você comunica que você está estressado, você gera um pensamento que você está nervoso, que você está estressado, tá? E com isso você gera um sentimento de, nossa, eu só vivo estressado, nossa, que saco é a minha vida. E você fica comunicando isso o tempo todo e isso gera uma verdade para você, que são as crenças. Crença, gente, não é de religião, é de nossa verdade mesmo. Nossa, me dá aflição de ficar assim. Mas você fica com a cara fechada assim, e isso gera crenças que você é uma pessoa estressada, tá? Que você não tem paciência com a vida, que você é uma pessoa brava, tá bom? E isso gera resultados na sua vida, resultados bons ou ruins. Se eu ficar assim o tempo todo, pra mim só vai gerar resultado ruim, já tô me sentindo mal. E então a gente tem que mudar isso, tá? Então a gente tem que começar a mudar a nossa comunicação para que gere somente resultados bons na nossa vida, tá? Então um resultado bom, ele é gerado por uma comunicação boa. A partir dessa comunicação que é boa, vai gerar um pensamento bom. Então se você sempre está de bem com a vida, se você traz essa energia, se você traz uma comunicação de uma postura ereta, enfim, isso vai gerar um pensamento de, nossa, eu sou demais, nossa, minha vida é incrível. E isso cada vez mais vai gerando sentimentos bons para você, tá? E vai gerar crenças que só te fortalecem. Só de eu falar que eu sou demais, que eu sou incrível, já, nossa, já me senti, entenderam? Então, a gente tem que trabalhar com essa nossa comunicação. Comunicação que eu falo do corpo mesmo, tá? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele traduz tudo através da sua postura do seu corpo, de como que você está se pondo referente, em frente à sua vida, tá? Então, por exemplo, uma comunicação vitoriosa produz internamente pensamentos também vitoriosos, que irá gerar pensamentos, produzindo dessa forma a sua verdade, que é a vitória, tá? Então, a sua crença, né, de vitória, tá bom? Então, pensem nisso, gente. E eu tenho vários exemplos aqui para vocês hoje. Um exemplo é de uma equipe que chama All Blacks. Coloca no Google depois, dá um Google, tá? Para vocês verem a história deles, mas eu vou contar um pouquinho assim, aqui, tá bom? É uma equipe de rugby, que em 2006 eles participaram de um campeonato junto à França, e a França, super campeã aí do rugby, jogou contra esse time da Nova Zelândia que chama All Blacks. E era um dia muito festivo para os franceses, sabe? Ninguém batia os franceses, então eles estavam super, né, com a postura de, não, a gente vai ganhar, tal, vitoriosos, enfim. Eles até se vestiram também com um uniforme específico da década de 1920, né? Aí veio o hino da França, né? Eles cantaram tranquilamente, todos se emocionaram, cantaram, enfim. E aí depois veio o time do All Blacks, que é o da Nova Zelândia. Eles se reuniram no campo, gente, e eles começaram a fazer uma dança de guerra do povo indígena, da história deles, que chama Haka. E aí, gente, eles fizeram toda aquela dança, toda aquela postura de forte, não sei o quê. E aí eles passaram toda essa energia, sabe, de vitória, de que a gente é forte, de que a gente é invencível enfim. E aí, gente, todo mundo que tava no estádio começaram a vaiar, né, no início. E aí depois eles ficaram em silêncio, só observando essa dança, né? E essa dança, gente, fortaleceu a mente desses jogadores da Nova Zelândia, né? Desse pequeno time da Nova Zelândia que estava jogando contra a invencível a França, né? E aí para eles, a mensagem que eles passaram naquele momento era de vitória, que ninguém ia conseguir vencer eles, entenderam? E aí, gente, eles ganharam esse jogo contra a França. E eles foram invictos no campeonato. Eles ganharam todas as partidas seguidas. E eles se sentiam como super-heróis. Então, todo jogo, ao invés deles cantarem um hino, não, eles faziam essa dança. Entenderam? E aí, gente, nada era impossível. De verdade, coloca aí no Google e assistam, tá? Esse vídeo do All Blacks, porque é incrível. É demais. E aí, gente, eu queria passar um exercício aqui para vocês rapidinho, pensando nisso, né, de comunicação, de tudo. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão no rosto, coloca a mão no rosto, fecha a cara e fica respirando forte, respira forte. Respira forte, respira com força, fecha a sua cara, coloca a mão no seu rosto e respira forte, respira por alguns momentos e respira.
Respira forte, respira rápido. E agora para. Me diz, o que vocês sentiram? Eu só de franzir a testa eu não gosto. Eu já fico ruim. Pra mim já gera um sentimento ruim. Desculpa, gente, acho que caiu aqui um pouquinho. Depois que vocês fizeram isso, não vem uma sensação de nervoso, de estresse, que parece que você tá estressado? Quando você fechou a cara, ficou respirando fundo, respirando forte, não vem uma sensação de tristeza, de pesado junto? Agora eu vou pedir para vocês girarem o ombro para trás e assistir a minha live assim o tempo todo, com um sorriso no rosto. Vocês não se sentem melhor assim? Com essa postura ereta, com um sorriso no rosto, enfim, com uma boa expressão de felicidade? Não dá uma leveza, não dá um ar de leveza? Então isso é a comunicação, gente. É o que o seu corpo sente, é o que o seu organismo traduz do que você está fazendo, tá? Eu tenho outro exemplo também. Agora voltou ao normal? Voltou? Pra mim aqui tá normal. Gente, alguém me responde. E aí, gente, eu trouxe mais um caso, além dos All Blacks, eu trouxe também um estudo que foi realizado, né, já há algum tempo, onde eles separaram as pessoas em 2 grupos. Um grupo não fazia nada, né, não fez nada o dia inteiro. E o segundo grupo, eles pediram para colocar uma caneta entre os dentes, assim. E aí depois eles pediram, aí as pessoas ficaram separadas numa sala o dia inteiro, uns assim, e o outro grupo em outra sala, normal, vida normal. E aí, depois de ter passado todo esse tempo, né, um dia inteiro, eles pediram para esse grupo, para cada grupo, escreverem um diário o porquê que eles são gratos à vida, né? E aí o grupo que não fez nada, gente, escreveu quase nada no diário, não tinha quase nenhum sentimento de gratidão. E o grupo que ficou assim o tempo todo, eles escreveram muitos motivos do porquê eles são gratos à vida. E aí, assim, aí eles viram por que eles fizeram esse estudo, né? Pra ver também a comunicação do sorriso com o nosso cérebro. Então, pelo fato deles terem ficado assim, com um sorriso, eles se mostraram muito mais gratos à vida, a tudo que acontece na vida deles. Entenderam? Então, para vocês entenderem também, outro tipo de comunicação, né? Tem gente que é sério, amarra a boca, não sorri pra nada, enfim. Agora tem gente que, aquela pessoa que você vê que sempre sorri, que sempre tá de bem com a vida, gente, ela realmente gera hormônios só do bem dentro do corpo dela, do organismo dela, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que mente e corpo fazem parte de um sistema, eles estão interligados, tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer para conquistar alguma coisa, gente, para, sei lá, conquistar algo que você queira muito, é começar a mudar a sua fisiologia. Então, se você quer, poxa, eu tô me sentindo cansada, será que você não fica assim o tempo todo ou assim o tempo todo? O que seu corpo entende com isso, gente? Que você tá cansada, que você tá de saco cheio da vida, que, enfim, você tá morrendo de sono, então você fica o dia inteiro cansado, com sono, entendeu? Então levanta o corpo, põe o ombro pra trás, sabe? Vocês conseguem imaginar um soldado indo pra frente do exército aí, indo lutar de cabeça baixa, chegar assim de cabeça baixa? Vocês conseguem imaginar? Esse soldado realmente vai ganhar, será? Não, né, gente? Então, nós podemos e devemos, né, usar a nossa comunicação a nosso favor. Você tem uma farmácia interna dentro do seu corpo, tá bom? Depois eu vou falar aqui de todos os hormônios e neurotransmissores que a gente produz só mudando a nossa comunicação, tá? Então nós devemos e podemos, né, enganar, entre aspas, enganar a nossa mente através da nossa comunicação, tá bom? Mas a nosso favor. E é isso. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem alguém que sofre com depressão? Ou às vezes quando a gente está um pouco para baixo, alguns dias, esse pessoal aí que está, esse pessoal não, esse momento que a gente está vivendo, né, da quarentena,
Quais pensamentos ou sentimentos essa pessoa que tem depressão tem, gente? O que ela fala sempre pra você? Qual é a postura dela? Qual é a comunicação visual dela? Até mesmo o modo como ela se veste, o que ela comunica pra você? E aí mesmo nós devemos também parar e refletir como está a nossa comunicação, né? Como que você está agindo de frente à vida, né? Em frente a tudo isso que está acontecendo também. O que você fica falando o tempo todo? Qual é a sua postura mesmo o tempo todo? Isso é um bufo, tá, gente? É um tapa na cara pra gente mudar mesmo. Então, se você tá reclamando que tá tudo um saco, tá? Que tá tudo ruim, para de reclamar, de verdade. Para de ficar falando só coisas ruins, notícias ruins também nesse momento. Então, tenha pensamentos positivos, tá? E mude a sua postura. Então, gente, o nosso organismo, ele traduz tudo que ele deve liberar de hormônios através da nossa comunicação, tá? Então, se estamos em conflito ou agressivos, o nosso corpo vai liberar hormônios, por exemplo, de adrenalina. Você fica ali agitada com adrenalina, enfim. Porque a adrenalina, ela é responsável, por exemplo, por enrijecer os nossos músculos, acelerar o nosso coração, tá? Ou seja, isso já tá falando pro nosso cérebro que a gente quer brigar, que a gente quer, enfim, aí já começa a liberar o hormônio que ativa tudo isso, entenderam? Então, com isso, gente, nós percebemos que os nossos hormônios e neurotransmissores comandam o nosso emocional, tá? Porém, isso vem da onde? Da nossa comunicação visual, da nossa fisiologia. O que a gente tá fazendo, né? Se a gente tá assim, se a gente tá assim, se a gente tá assim. Tudo isso afeta aí a produção de hormônios e neurotransmissores, tá? Eu sei que muitas pessoas às vezes sofrem, né, com tristeza, depressão, por questões de perdas, desemprego, enfim. Mas, gente, a depressão, ela se agrava dia após dia, tá? Com o uso frequente de uma comunicação de derrota, através de palavras, pensamentos de tristeza, vitimização e também através da fisiologia, ou seja, da sua postura, tá? Então, o que eu quero que vocês escolham sempre, gente, é estar nas suas mãos. Outro dia eu coloquei até uma frase também no meu Instagram. Escolha ser feliz, está nas suas mãos. Eu sei que estamos vivendo momentos difíceis, mas está nas suas mãos escolher ser feliz, não ficar vivendo mais ainda essa situação difícil, tá bom? Escolha ter pensamentos de felicidade e vitória, palavras engrandecedoras e adote também uma postura de bem-estar, né? De felicidade, tá? É só adequar realmente a fisiologia ao que você mais deseja, tá bom? E aí, pessoal, chegou a parte mais interessante da gente entender quais são os hormônios e neurotransmissores e como a gente produz. Eu vou dar as dicas aqui de como produz, tá? Como cada ação, né, produz um determinado hormônio ou neurotransmissor, tá bom? Então vamos lá. Nós temos a testosterona, né? E aí todo mundo acha que a testosterona é um hormônio só do homem. Não, gente, a mulher também produz testosterona, tá? E eu vejo em consultório isso, que as pessoas estão comendo muito mal, estão com o corpo inflamado, nível de estresse, de trabalho, enfim, muito alto. E isso acaba alterando a produção da testosterona, porque aumenta muito o hormônio do estresse, que é o cortisol, tá? Então acaba ficando com a testosterona lá embaixo. E aí, gente, e quando ela tá baixa, a nossa disposição fica ruim, a gente fica mais estressado ainda, a gente tem baixa libido, enfim, tudo isso afeta, tá bom? E aí, como que a gente ajuda aí a testosterona a ser produzida em maior quantidade? Um estudo feito em Harvard, tá? Falou sobre a posição da Mulher Maravilha. Interessante, né? Que ficar por apenas em 2 minutos, com a mão na cintura, né? Peito estufado. Nessa posição, e levanta o queixo, pode aumentar em 20% a produção da sua testosterona. O homem também, né? Mulher Maravilha não, super-homem. E isso, gente, ajuda, a testosterona, ela ajuda no que, gente? Ela melhora a sensação de controle, de domínio das situações, entendeu? E também, você produzindo uma maior quantidade de testosterona, reduz aí o hormônio do estresse da sua vida. Lembrando que o hormônio do estresse, gente, ele causa, além de tudo isso que eu falei, ele também acaba afetando o nosso metabolismo do açúcar, da glicose, enfim. Então, às vezes as pessoas têm pré-diabetes não é por conta do açúcar, mas é por conta, às vezes, da alta produção do hormônio do cortisol, tá bom? Então, por isso que tem que, às vezes, ajustar isso, tá?
Outro hormônio também muito legal é a endorfina. Ela traz a sensação de relaxamento e de prazer, tá? Ela geralmente é liberada durante a atividade física, tá bom? Uma forma também de liberar a endorfina é consumindo alimentos estimulantes, tipo café, chocolate, tá? Lembrando que o chocolate com maior quantidade aí de cacau, tá bom? E a pimenta também, tá? Então por isso que a gente sente aquele calor, que ela é estimulante. E, gente, ela ajuda a melhorar a memória, bom humor, resistência física e mental, sistema imunológico, reduz a depressão e a ansiedade, tá? E como que eu produzo a tal da endorfina, né? Além da atividade física, gente? Contato com a natureza, tá bom? Sorrir e ter relações sexuais também, né? Outro hormônio muito interessante, que eu acho ele fantástico, é a ocitocina, gente, tá? A ocitocina, ela tem muito a ver com a questão do parto da mulher, ela é liberada para estimular contrações do útero, tá? E ela diminui o sangramento também durante a gestação, tá bom? Ou seja, ela super ajuda nessa questão. E também, durante a amamentação, a ocitocina é liberada. E olha que interessante, gente. A ocitocina, ela amplia bons sentimentos como amor e confiança. Aí você quer um momento mais bonito do que durante a amamentação, né? Um momento mais lindo ali como o amor, que rola ali a conexão entre a mãe e o bebê, né? E aí, gente, como que eu consigo liberar, além da amamentação, né, esse hormônio? Através do abraço e troca de afeto, tá? Outro hormônio também interessante, gente, na verdade neurotransmissor, é a dopamina. A dopamina, ela reduz a ansiedade, melhora a motivação para alcançar objetivos. Como que eu consigo liberar a dopamina? Exercer gratidão, vibrar com as nossas conquistas, ou seja, faz o seu caderninho ali do que você é grato. Você já agradeceu pelas coisas que você tem hoje na sua vida? Escreve mesmo, eu sou grato por tal coisa, tal coisa, tal coisa, enfim. Serotonina, gente, é um neurotransmissor do bem-estar, ela regula o humor, né? E a forma de combater, né, de aumentar a produção de serotonina é aumentando a ingestão de alimentos ricos em triptofano. Eu falei que não ia falar de alimentação, mas estou falando, tá bom? Como a banana, aveia, leite, amêndoas, enfim. Fazer atividade física, tá? E tomar sol. E também, gente, uma coisa muito importante 80% da serotonina ela é liberada no intestino, ou seja, se seu intestino não está funcionando bem, gente, tem que cuidar disso, tá bom? Então não adianta nada você se entupir de banana para ficar de bem com a vida e o intestino não tá funcionando bem, não. Primeiro regula o intestino para depois você tentar equilibrar a produção de serotonina e baixar o seu estresse aí, tá bom? Eu falo também que as pessoas que são ansiosas têm baixa produção de serotonina, então por isso que é importante regularizar, tá, gente? O outro hormônio também muito legal é a melatonina. Ela ajuda a regular o sono. Sim, gente. E como que é produzida a melatonina? A melatonina, quando a gente toma sol, a gente aumenta a produção dela. E também, gente, geralmente o pico de produção dela é à noite, tá? Porque é o horário da gente dormir. E o interessante é sempre a gente abaixar a luz para não parar a produção da melatonina, porque a produção é afetada por luz. Luz do celular, luz do notebook, luz, né, mesmo. Enfim, luz do tablet, então tem que diminuir as luzes aí, tá? Tá acabando, pessoal. E a última é a noradrenalina. Ela regula o sono também e as emoções e melhora o nosso foco. Interessante, né? E como que a gente consegue aumentar a produção? Através de atividade física e fazer massagem. Você já fez automassagem? Já ficou se apertando assim? Já passou creme no seu corpo? Realmente passar de verdade, não passar correndo porque, sei lá, tá frio, enfim. Então fazer massagem também ajuda aí na liberação desse hormônio. Vocês repararam que muitos hormônios são liberados com atividade física? Ou seja, gente, será que a atividade física é importante para a nossa vida? Sim, é muito importante. Então a gente tem que cuidar disso, tá bom? Então, gente, eu deixei aqui sempre as minhas lives. No final eu coloco algumas dicas referente ao conteúdo, tá? Então por isso que eu falo, minhas lives tem que assistir com papel e caneta na mão. Escreve aí, Academia da Nutrição, live e tal. Que aí vocês anotam as dicas certinho, tá bom? Então, hoje eu deixei aqui 4 dicas aí pra vocês, tá? Primeira dica, gente, pra vocês melhorarem a produção aí de testosterona.
Pose da Mulher Maravilha. Eu já falei como que é, né? Postura reta, ombro para trás, queixo pro alto, mãos na cintura, olhar fixo na frente e fica 2 minutos nessa posição. 2 minutos, tá bom? Segunda dica, gente, ritual do acordar. Como que vocês acordam? Eu já até sei como vocês acordam. Vocês acordam, pega o celular e já vai ver as mensagens do WhatsApp. Aí ali já tem um monte de notícia ruim e aí vocês já acordam com aquele sentimento ruim. Então não, gente, tem que acordar de forma diferente. Não tem que acordar e já pegar o celular, tá? Então eu deixei aqui 2 opções para vocês acordarem bem, tá? Primeira coisa é ou deitado na cama ou sentado, vai acordar, vai esticar o braço, vai abrir um sorriso e falar alegria, 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 enfim. Que lembra do sorriso e já conecta que você está acordando aí de bem com a vida, tá? Ou então, vocês podem falar também sorrindo. Vitória, 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 tá? Se quiser dar soco também no ar, não tem problema, mas eu sei que às vezes o marido, né, ou a esposa tá dormindo aí, acaba afetando. Ah, Marcela, mas eu tenho vergonha de fazer isso do lado do meu marido. Não tem problema. Acorda e vai no banheiro e faz isso olhando o espelho. Melhor ainda, você vai estar se vendo, tá bom? Então, essa é a segunda dica, ritual do acordar, tá? Terceira dica, gente, abraço de 40 segundos. Eu sei que, né, a gente tá em quarentena, não sei nem porque eu coloquei essa dica, agora que eu pensei. E a gente não pode abraçar as pessoas, mas as pessoas do nosso convívio, assim, que não estão saindo tanto, tá? Tenta vocês se abraçarem de verdade. Começa com 10 segundos e depois vai aumentando aos poucos, tá bom? Ou então, gente, já tive outra ideia pra gente trocar aí. De você ficar olhando no olho da pessoa por alguns minutos. E não é só olhar por olhar, é olhar e pensar coisas positivas dessa pessoa, tá bom? Então olha e pensa, nossa, como você é lindo, como você é o homem da minha vida, como você é incrível, é inteligente, como você... Enfim, não é pra falar, é só pra pensar, tá bom? Olhando assim pra pessoa. E é isso, gente, já vai, querendo ou não, criar um afeto entre vocês. Tá bom? Então essa é a terceira dica. E a quarta dica é fazer atividade física, gente. A Nutra aqui enche o saco referente à atividade física. Primeiro porque eu sou fã, porque eu fiz a vida inteira. E segundo porque, vocês viram, né? Quantos hormônios é liberado pela atividade física. Então bora lá, gente. Hoje em dia tem muitas lives, tem muita coisa diferente. Que dá pra gente fazer, que nem meu sonho era fazer uma aula de yoga, agora toda semana eu estou fazendo yoga, gente, nas lives, entendeu? Gratuita, tá? Quem quiser indicação, gente, de exercícios que tá rolando aí gratuitamente, com profissionais sérios, profissionais fantásticos, me manda mensagem de verdade, tá bom? No direct que eu encaminho pra vocês o link do Instagram deles, enfim. É muito legal. Então, procura uma atividade que você gosta. Tá rolando até dança nas lives, né? Aí no Instagram. Então, gente, não tem jeito. Vai fazer alguma coisa. Marcelo, eu não faço nada. E agora? Começa fazendo uma coisa. Mas não entra na loucura de querer fazer atividade física todo dia se você não faz nada. Não, começa 2 vezes por semana. Aí fica assim durante uns 20 dias. Depois você aumenta mais uma vez e vai aumentando aos poucos, tá bom? Até mesmo para o seu corpo não sentir muito e você desistir logo, tá? Mas tem que fazer atividade física. Então, gente, recapitulando as 4 dicas aí que eu deixei pra vocês. Primeira dica aí pra você melhorar a sua produção de testosterona, tá? Lembrando que testosterona, né, é o hormônio top. Pose da Mulher Maravilha. Então, postura reta, ombro pra trás, mão na cintura, levanta o queixo. E mantenha o seu olhar fixo na frente e fica aí por 2 minutos nessa posição, tá? Isso vai melhorar a produção da testosterona. Segunda dica é ritual do acordar. Então, eu dei 2 opções. Deitada na cama ou sentada, estica o braço pro alto e fala, sorrindo, alegria, 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 alegria. Ou então, vitória, 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 vitória. Gente, mas é pra acordar e já fazer. Não é pra acordar mexendo no celular. A Marcela mandou fazer isso e aí eu vou fazer. Não. Tá? Porque o celular tem notícias ruins que vai já acabar te afetando com hormônios ruins. E você tem que estar top de manhã, tá bom? Terceira, se tiver vergonha do marido ou da esposa, vai fazer no banheiro, não tem nenhum problema, tá?
Terceira dica, eu tinha falado do abraço de 40 segundos, tá? Mas eu esqueci da quarentena. Se der pra você dar o abraço, ótimo, melhor ainda. Lembra? Vai liberar o hormônio do amor, a ocitocina, enfim. E aí Ou então fique olhando para os olhos do seu parceiro, né? Ou do seu filho, ou da sua filha, do seu pai, da sua mãe, enfim. Olha por um tempo e manda e fale sobre ele no pensamento, tá? Só característica positiva. Nossa, como você é lindo, como você é linda, como você é incrível. Enfim, inteligente. Só coisas positivas. E quarta e última dica, fazer atividade física. É pra ontem a atividade física, tá? Não é pra hoje, porque vocês viram o quanto vários hormônios são liberados só com atividade física. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do tema e vocês tenham entendido que a gente tem uma farmácia dentro do nosso corpo. E a gente tem que usar isso a nosso favor o tempo todo, tá bom? Então, se você anda comunicando muito isso, ó, chega, se olha no espelho, abre um sorriso e vai ser feliz. Só depende da gente ser feliz, tá bom? Só depende. Agora, sabendo de tudo isso que eu coloquei aqui pra vocês, gente, bora lá pra ação, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos meu Instagram. Estou na Academia da Nutrição também pelo YouTube, então tudo que eu passo aqui, eu baixo o vídeo e coloco lá no YouTube. Então se você quiser rever novamente, corre lá, se inscreve no meu canal, tá bom? E amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, ao 12h07, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, que vocês tenham uma excelente semana. Aproveita tudo isso que eu te passei pra você fazer essa semana diferente da sua vida, fazer dessa semana a melhor semana da sua vida até então. Tá bom, pessoal? Uma boa tarde, um bom almoço pra vocês e até mais.